santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, amada igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, nessa noite nós viemos aqui render louvor a Ti, render a nossa adoração, que o Senhor possa receber como cheiro suave as Tuas narinas, ó Pai, que o Senhor possa nessa noite derramar a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre cada lar, ó Pai, sobre cada família que nos ouve, que nos assiste, que o Senhor se faça presente. Isso é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós continuarmos louvando, eu gostaria de deixar para a meditação da amada igreja Romanos 12:1, que diz: portanto, irmãos, exortar-vos pelas compaixões de Deus, que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, que nós possamos, amados, nessa noite, oferecer a Deus o nosso culto, que nós tenhamos em mente que nós estamos aqui nessa noite para adorar e engrandecer o nome do Senhor, junto com a amada igreja, né, que já nos assiste. Eu consigo visualizar aqui muitos irmãos que já estão conosco. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Está assentado, Cordeiro e Leão, sua glória enche a terra, eles cantam santo, 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 eles cantam santo, santo. Sua glória enche a terra, eles cantam santo, 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 eles cantam santo, santo, santo. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Que abre os céus e venha o teu reino, que abre os céus e venha o teu reino, que abre os céus e venha o teu reino, que abre os céus e venha o teu reino. E todos cantam santo, 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 e todos cantam santo, 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 e todos cantam santo, 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 e todos cantam
esse Deus que é santo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse louvor, amados, que nós vamos louvar, ele é uma conversa entre Deus e o seu Filho. Que nós possamos ser esse filho a qual esse cantor pôde louvar e conversar com Deus através dessa canção. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Aleluia! Pra ver se você lembrava de mim. Já não dá mais pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas aqueles 5 minutos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser seu amigo, mas você arrumou tantas amizades que o meu espaço você preencheu também. Lembra quando conversamos de madrugada? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender.
sabemos que não vamos encontrar o outro amigo mais sincero que Jesus Cristo, que nós possamos encontrar em meio a essa turbulência a qual nós estamos vivendo, tempo para conversar com Deus. Porque nós achamos tempo às vezes para a família, porque na maioria das vezes a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no WhatsApp, a gente está conversando com os amigos, mas que nós possamos achar tempo para conversar com um amigo que se chama Jesus. Amém. Eu gostaria de deixar outro versículo para a meditação da amada igreja, que se encontra em Salmos 136, versículo 1, que diz: rendei graças, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E o salmista, ele é muito mais que feliz, porque esse Salmos é um salmos de louvor e adoração à bondade do Senhor. E Deus, ele é bom o tempo todo. Por mais que muitas vezes a gente não consiga enxergar, mas Deus, ele continua sendo bom. E o que ele faz, que às vezes nós pensamos que não é bom, depois a gente vai entender que aquilo foi bom pra gente. Então que esse amigo verdadeiro continue cuidando de nós, continue nos abençoando. Deixa eu só ver os pedidos. E antes de ler os pedidos, eu vou convidar o nosso irmão ali. Depois eu leio os pedidos e a gente faz a oração pelos pedidos e pelas famílias. E o nosso irmão Eli, ele vai continuar adorando o nome do Senhor. Amém. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Dizer que é com muita alegria que estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E dizer que podemos descansar nos braços do Senhor, porque só nele encontramos refúgio para as nossas almas. Medite na letra deste hino e louve ao Senhor. Braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formarão sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu. Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Pode adorar, pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz
chegou. Pode adorar, aleluia. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você. Traz a cura, traz o avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em suas mãos. Pode colher os frutos da fé, que agora brotarão. Pode colher, meu irmão. Pode colher os frutos da fé, que agora brotarão. Mais uma vez. Pode colher os frutos da fé, que agora brotarão. Aleluia. Glória a Deus. Os frutos da fé agora vão brotar. Aleluia. Né? Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. Então que nós possamos continuar adorando esse Deus bom, para que a gente possa recolher esses frutos, a qual nós vamos plantar. E é nessa certeza, nessa fé, né, que nós vamos pedir oração, que os irmãos estão aqui pedindo. Nós temos muita gente a agradecer do que pedir, mas nós vamos pedir a esse Deus que nos ouve, que nos escuta e que Ele age no tempo dele. O nosso seminarista Erinaldo, ele está pedindo oração pelo seu Luiz Carlos e por toda a sua família. Então que Deus possa abençoar Erinaldo. A nossa irmã Francisca, ela pede oração pela filha dela, Luziana, e pela sua saúde, né? Pela a saúde da Luziana. O nosso diácono Damião, ele está pedindo oração por vírus, né? Então que Deus possa ser misericordioso. A irmã Helena Lima, ela pede oração pela família de um colega que faleceu do trabalho. Aloísio é o nome dele, para que Deus console os familiares, que Deus possa consolar os familiares daqueles que estão perdendo seus entes queridos, né? Não só o Aloísio, mas hoje quantas famílias não estão enlutadas, que Deus possa ter misericórdia dessas famílias. A irmã Jaqueline também pede oração pela família dela, para que Deus console os vossos corações, em nome de Jesus. Ela perdeu o seu pai semana passada. A nossa irmã Odete, ela pede oração pela saúde dela. A nossa irmã Joyce Gomes, ela pede oração pela família dela. E ela também quer dizer que está com saudade da nossa igreja e do pastor. Então sinta-se abraçada, irmã Joyce. A irmã Dorinha Goldardi, ela pede oração pela saúde dela e pela sua família. Edilene Brain, ela também pede oração pela sua família e ela quer agradecer, glória a Deus, pela cura do genro dela. Nós devemos também agradecer nessa noite, porque Deus tem curado muitos e muitos. Glória a Deus. E a nossa irmã Luciene Ladislau, ela pede oração pela filha dela, que teve noites terríveis ontem. Eu não sei se os irmãos lembram, ela soube domingo passado que a filha dela estava com Covid, né? A gente está orando pela sua filha e vai continuar em oração, né? Ela está com muita dor hoje, acordou com falta de ar. Então que Deus possa ter misericórdia, né? Que o irmão Eli, ele possa fazer a oração pelos pedidos. Nós já lemos, não importa, caso o Senhor não lembre de todos, Deus ele já registrou lá. Então que Deus abençoe, né, a vida de todos aqueles que pediram a oração e de seus familiares. Está chegando mais um pedido. Ela avisou que hoje a filha Perdão, amados. Isso, ela disse que até ontem. Perdão. A filha da irmã Luciene, ela falou que ela estava tendo noites terríveis, mas até ontem, que hoje ela acordou sem dor e sem falta de ar. Então, glória a Deus por isso, amados. Vamos orar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos estar intercedendo por estas vidas que nesta hora se encontram necessitadas de um apoio espiritual. E nós estamos aqui nesta hora para interceder por estas pessoas. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te dou, Pai, por estar aqui esta noite, ó Deus.
lugar em que muitas vezes eu só estava vendo, ó Pai, pela tela, Senhor. Mas esta noite eu estou aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, ó Deus, intercedendo, ó Deus, pelas famílias, ó Pai. Ó Deus, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união, Pai, neste momento, ó Deus. Em união, Senhor, venceremos, ó Deus, todas as batalhas, todas as artimanhas do inimigo, Senhor. Tu tens nos sondado, Senhor, Tu tens nos conhecido, ó Pai. E Tu conheces cada coração, ó Deus. Visita, ó Pai, visita nesse instante, Senhor, os corações que estão enlutados, ó Deus. Ó Deus, quanta dor, quanto sofrimento, ó Pai. Mas eu creio, Pai, que o Teu Santo Espírito é aquele que consola, ó Pai. É aquele que traz o conforto para as almas, ó Deus. Amém. E nesta hora, Pai, intercedemos aqui como igreja do Senhor. Como ministro da Tua casa, ó Pai, como ministro da Tua palavra, ó Pai. Eu abro a minha boca e profetizo a cura, profetizo a paz, profetizo a Tua bênção, ó Pai, em cada vida, nesta hora, Pai. Ó Deus, ser com continuação deste culto, ó Pai. Toma, ó Deus, cada um que vai ainda participar aqui neste momento, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito possa cada vez mais nos envolver aqui neste lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor. Ouvir o que Deus colocou ao coração da nossa irmã Vânia para que ela trouxesse para alimentar a nossa igreja e a vossa igreja. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor para toda a igreja. É com muita gratidão que eu estou aqui hoje. Me agradeço primeiramente ao meu Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que Ele tem dito, falado aos nossos corações. Ao pastor, né, ao meu pastor, pela confiança, né, que Ele tem depositado no meu ministério, a minha igreja, que estou morrendo de saudade também, né, e vocês têm acreditado e confiado naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu creio que essa noite, mais uma vez, o Senhor vai falar, vai continuar falando aos nossos corações, porque Ele já está falando, já tem falado. Né? E esse mês é o mês da família. Hoje eu recebi alguns recados pais, né, que o ano passado, pastor, estávamos juntos, né, falando sobre o mês da família. E nós estamos orando por todas as famílias da escola do filho e por todas as famílias da igreja também. Né? É um momento difícil, mas eu creio que vai passar. Amém. Existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E Deus, Ele quando faz uma promessa, Ele cumpre. Como o Renato falou, não é muitas vezes o nosso tempo nem do jeito que a gente quer. Tudo tem o seu tempo, mas Ele cumpre. Né? E nossa igreja está com um tema de em família. E essa noite eu queria falar um pouco de cada coisa. Eu perguntei, Senhor, como poder resumir, né, tudo isso que a gente tem, que o Senhor tem falado para a sua igreja? E Ele falou, fale sobre posicionamento. E no dia 18 de março, antes disso, né, total, quando fomos avisados que iríamos ter que nos separarmos, eu tive uma reunião com minha equipe e Deus falou no meu coração esse versículo aqui, que fica em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Né? E ali naquela reunião eu falei para as meninas, né, para minha equipe, eu falei assim, que não se aparte da nossa boca e nosso coração o livro dessa lei. Porque não tem ensinamento melhor do que a palavra de Deus. Né? E que nesse período difícil a gente possa estar sempre junto, buscando, adorando, a tempo e fora de tempo. E a gente estava pensando que seria só 14 dias. Já passam 60 dias. É isso. E diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, os céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia. Quando eu li isso aqui, eu tive a certeza que tudo isso ia passar.
Porque existe um povo aqui na terra que adora o Senhor, né? Que crê nas suas promessas. E nós sabemos que quando Ele promete, Ele faz. E aí começou esse período todo, meus irmãos. E eu chegava a chorar vendo aqueles irmãos orando de joelho, né? Nas calçadas, os louvores que eram entoados nas varandas, inclusive na nossa casa. Os cultos que muitas vezes não era possível fazer junto, perto, no dia a dia, pela fadiga que temos, né, nos nossos afazeres, mas que naquele momento estávamos fazendo. Mas o tempo foi passando. E parece que a promessa que ardia em nossos corações começou a se esfriar. E como uma cristã que ama a palavra de Deus e ama o Evangelho, eu também comecei a ficar triste de ver a situação mudar. E aí eu fui conversar com meu Deus. E eu falei, Senhor, eu estou vendo relatórios contrários a famílias. A gente só escuta que as famílias vão separar, é agora que vai haver o divórcio. É só palavra de maldição, mas tu tem uma palavra empenhada com o teu povo. E Deus me fez lembrar do povo de Israel. Não é? O povo de Israel, ele fazia 400 anos que eles eram escravos do Egito. Mas era cômodo, porque de uma certa forma eles estavam com as suas famílias. Ninguém era como assim, não mexe comigo, eu não mexo com você. Eles trabalhavam, tinham a sua alimentação. Só que o faraó, ele começou a pressionar o povo. Ele começou a impor, queria mais pirâmide, queria mais coisas. Ele começou a se apossar da família do povo de Deus. Ele chegava lá, tirava a filha para trabalhar no palácio e aí ensinava outra doutrina e a sua esposa. E aí o povo de Israel começou a se incomodar. E houve um posicionamento, um despertamento daquele povo. E aquele povo, meus irmãos, eles lembraram que o seu Deus era o Deus de Israel. E que não era possível um povo que tem o Deus como o nosso Deus ser cativo, ser escravo. E ali aquele povo se posicionou. E com esse posicionamento houve a mudança, o início de uma mudança. Aquele povo clamou a Deus de Israel. Senhor, olha por nós, olha pelo teu povo que estamos padecendo nas mãos de Faraó. E eles clamaram de todo o coração. E o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o nosso Deus de Israel, ele ouviu o clamor daquele povo. E Renata, ele pegou e disse, Moisés, meu servo, volta lá e diz para Faraó que liberte o meu povo. Mas Faraó, ele não deu ouvido a Moisés. E aí o Senhor enviou as pragas, que eu não vou me ater aqui. Se os irmãos quiserem, pode ir lá, né, onde se encontra e ver a história, toda a história, como foi, as 10 pragas, tudo certinho. Mas em Êxodo 7, que foi na praga, né, da morte. E o que Deus falou fortemente ao meu coração, ele não deixou nem eu dormir, foi: minha filha, eles clamaram, mas estavam acorrentados pelo governo, né? Por aquilo tudo. E quando Deus mandou Moisés para libertar o povo, Deus mandou também ordenâncias. E no dia que a praga da morte ia passar, Deus falou para o povo escolher. Podia ter imperfeições, como vocês sabem da história, né? Não podia ter mácula, defeito. Mas Deus falou algo, Deus falou: você e a sua família vão ficar dentro. Falou a mulher, o esposo, os filhos, você e a sua família, porque quando a bênção do Senhor vem, ela não vem só para mim, ela vem para mim, vem para minha família e ainda para a vizinhança. Porque o Senhor é aquele que é abençoador.
É esse o Deus que nós estamos falando essa noite. E aí aquela ordenança foi de pintar, né, os umbrais, tal, nas portas. Vocês conhecem a história. E aí eu me perguntei, será que o nosso Deus, o Deus de Israel, ele não sabia quem é que servia e quem é que não servia? Será que o nosso Deus precisaria ver marcas nos umbrais das portas para identificar o seu povo? De jeito nenhum. O Senhor, ele sabia quem o servia, porque ele sonda e conhece os nossos corações. Mas era necessário que o povo do Egito visse a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das casas. E é importante, é necessário, meus irmãos, que hoje o mundo veja nos umbrais das nossas casas, do povo que se chama povo de Deus, o sangue do Cordeiro. Anali, não aquele sangue daquele Cordeiro que naquele tempo foi sacrificado, não. Mas o sangue de Cristo Jesus que nos libertou, sabe, que nos limpou e nos purificou de todo pecado. É importante que nós, além de termos ele dentro, estejamos externando esse, para que o mundo veja a diferença daquele que serve para aquele que não serve. É esse o posicionamento do povo de Deus. E aí o Senhor, ele continuou e disse que ia ter o cordeiro, ia ser assado no fogo e que as famílias iam comer. E se fosse muito para aquela família, chamasse os vizinhos, outras pessoas para comer junto, para se alimentar junto, que não sobrasse. Porque o nosso Deus, ele não deixa faltar. Amém. Então não tem para que esse desespero de estarmos ajuntando as coisas, porque o nosso Deus é um Deus de providência. Amém. E aí aquilo assim foi feito. Mas o que me chamou mais atenção também, eu nunca tinha visto por esse ângulo, foi que o Senhor, ele deu orientações. E uma das orientações que ele falou foi assim, ó: vós o comereis assim, com vossos cintos nas cinturas, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. E o comerás às pressas. Meus irmãos, eles iam jantar. Hoje, nós colocamos, orando, Senhor, coloca umbrais, né? Coloca sangue nas nossas portas e vamos dormir, colocamos pijama. Esquecendo que estamos em guerra. E não é uma guerra carnal contra o meu irmão, é uma guerra espiritual, a qual só Deus dá o livramento. E nós observamos aqui que a orientação do Senhor foi cajado na mão, sapato nos pés, cinto, os ombros, cingir os seus ombros, ou seja, come depressa. Deus tem pressa que nós, como seu povo, nos levantemos na autoridade do seu santo nome. Deus tem dado a nossa alimentação e o livramento, mas não é para estarmos vestidos de pijamas e deitados. Nós somos soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Temos que estar prontos para quando o Senhor nos chamar. E possamos dizer, Senhor, eis-me aqui. E eu fiquei pensando naquele povo. Passou por isso e Deus libertou e ele foi para o deserto. Chegando lá, antes de chegar no deserto, tem um mar. E Deus tinha feito já tanta coisa e o povo continuou dizendo, como é que a gente vai atravessar esse mar? E começou a pedir, Senhor, Senhor. E ele disse, por que clamas a mim? Sabe por que ele perguntou isso, meus amados? Porque Deus só faz o que a gente não pode fazer. Você pode orar pela sua família, você pode jejuar pela sua família, você pode interceder pela sua família, você pode colocar ordem como sacerdote da sua casa, você pode doutrinar os seus filhos. Então aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer. E ele diz, por que clamas a mim? Diz o povo que marche. E essa noite ele pergunta, por que clamas a mim? O que tu tem nas mãos? Tem o cajado? Toca nas águas. Toca nas águas com o teu cajado, porque você não pode abrir o mar, mas você pode tocar. E no momento que tocarmos as águas, o mar vai se abrir. Quando Deus foi ressuscitar Lázaro,
Se ele podia ressuscitar Lázaro, ele não poderia tirar a pedra? Mas aí, meus irmãos, as pessoas que estavam ali, elas podiam tirar a pedra, mas elas não poderiam ressuscitar Lázaro. Então, o que é para você fazer, faça. Tire a pedra. Quando a pedra foi tirada, o milagre aconteceu. Aleluia. Que essa noite a pedra seja tirada de todos os lares. Que essa noite o milagre possa acontecer. Porque aquilo que é para nós fazermos, temos que fazer como povo de Deus. Mas aquilo que Deus é para fazer, Ele vai fazer porque Ele é fiel. Muitas vezes no milagre não tem acontecido porque nós esquecemos de tirar a pedra. Nós esquecemos de vestir armaduras espirituais. Nós esquecemos de ir para a guerra. E ficamos esperando que Deus faça o que é para a gente fazer. E mais uma coisa que eu queria falar a vocês nesse posicionamento. O posicionamento, ele também vai da forma que você enxerga o que está acontecendo. Quando eu vejo as notícias dizer que os casamentos vão ser destruídos nessa época, eu enxergo que eles vão ser restaurados. Pelo poder do nome que é em Cristo Jesus. Porque antes nós estávamos ocupados, como Ranali falou. Nós estávamos invertendo os valores. Eu não tinha mais tempo de escutar o que meu esposo queria comer. Já era tudo, já acordava e naquela adrenalina toda. Hoje ele chega para mim e fala: filho, eu quero comer aquilo que eu posso fazer. Deus está dando oportunidade de você voltar e reconstruir da onde você caiu. Onde foi que começou a dar errado? Onde foi o que está faltando? É tempo de recomeçar. É tempo de olhar onde caiu, ir lá, se arrepender e reconstruir. Porque estamos todos com o mesmo problema. Mas a diferença é se você vai ficar como escravo ou se você vai se libertar e vai herdar as promessas do Senhor. Glória a Deus. Quando eles atravessaram o mar, que chegaram no deserto, todos ficaram iguais como nós, né? Dentro com as suas casas, dentro das suas com as suas famílias, dentro das tendas. E eles começaram a o quê? Conhecer sua própria família. Quantos pais não conhecem seus filhos, nem seus gostos? É a oportunidade de pai ser pai. Eu achei lindo o pastor com a Alice. Eu disse: pastor, eu posso publicar? Porque é isso que a gente está precisando, de pai ser pai, mãe ser mãe, e não YouTube. Cada um assumir, da esposa com seu esposo, o marido com a sua esposa. É tempo de recomeçar. E aí, esse tempo vai depender, o final, da posição que você tomar hoje. Tome posição como filhos de Deus. O Senhor, Ele não te chamou para ficar prostrado, sentado como escravo. Mas Ele te chamou para alcançar suas promessas. Aquele povo era um povo só. Adoravam só Deus. Mas eles eram dirigidos por líderes, por tribos. Se eu não me engano, eram 12 tribos. Mas todos aqueles líderes adoravam só Deus. E o segredo que Israel vencia a batalha era porque, apesar de serem de tribos diferentes, o foco era Deus. É hora de deixarmos de lado as diferenças, nos unir como povo de Deus e nos levantarmos para a batalha. Porque o Senhor, Ele não nos chamou para ficarmos prostrados. Quando Deus, Ele falou da terra prometida, só Josué e Caleb enxergou a promessa de Deus. Que nós sejamos Josué e Caleb, possamos enxergar que o Senhor, Ele não permitiu essa praga para a morte, mas para nos libertarmos. Essa praga veio para que possamos ser libertos e nos apropriarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e para a nossa família. Quando eu vejo muitas coisas que tem acontecido, eu digo: Senhor, a quarta coisa que eu quero falar hoje é: exerça o seu chamado. No tempo que estamos vivendo, exerça o seu chamado. O Senhor, Ele não nos te chamou para ficar vendo Netflix, não. Ele te chamou para fazer a diferença em meio à escuridão, você ser luz. Precisamos ser luz.
Precisamos brilhar em meio às trevas. E eu não estou falando de tribos ou denominações como chamamos hoje. Eu estou falando de um povo a qual Deus chamou. Um povo que sabe quem é o seu Deus e reconhece como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Em Isaías 61 ele diz o seguinte: o Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e sobre você, porque me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de corações abatidos, a proclamar liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, os enlutados que estão passando por essa situação, a ordenar que se decorou ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de planto, veste de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor, não para a minha glória nem para a sua glória, mas para que a glória de Deus seja manifesta através das nossas vidas. Glória a Deus. É tempo de fazermos a diferença. Enquanto o mundo está dizendo morreu, acabou, o Senhor ele diz é tempo. Posse de tudo que eu prometi. Eu creio que quando terminar isso tudo, não será um normal. Seremos diferentes. Seremos um povo que conheceu verdadeiramente o que é o Evangelho. Que prega não aquilo que eu gosto ou que eu quero, mas que prega a palavra e as verdades de Deus. Que o Senhor nos abençoe essa noite. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre nós e nos dê a paz que estamos tanto precisando. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Senhor, a minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Nada pode intercalar o louvor
me habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. E na escuridão, não importa andar de dia, sol e ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei no céu. Ele envia anjos para me salvar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão dos céus. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus. Que nós possamos continuar fiel a esse Deus maravilhoso. Que nós possamos escolher sempre esse Deus maravilhoso. Esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo faz. É tudo uma questão de posicionamento. É tudo uma questão de escolha. Então nessa noite, nessa semana, escolha se encher de Deus. Escolha buscar Deus. Às vezes nós achamos que nos encher de Deus é passar 24 horas adorando, 24 horas louvando. E às vezes a Bíblia diz orai sem cessar. Ela de fato fala isso. Mas se você for um verdadeiro adorador, aqueles seus 5 minutos, 10 minutos disponíveis, 1 hora disponível, quando você se entrega a Deus de todo o coração, quando você se posiciona, quando você escolhe Deus, Ele vai lhe ouvir, Ele vai ser fiel, Ele vai continuar te abençoando, porque Ele está ouvindo o teu clamor. Então, como o Vânia falou, tudo é uma questão de posicionamento, tudo é uma questão de como enxergamos as coisas. Então, que nessa semana nós possamos enxergar que vai vir mais bênçãos, nós possamos enxergar que vai vir mais cura, nós possamos enxergar que as famílias vão se aproximar, se reaproximar, que elas vão se amar mais, vão conversar mais, porque às vezes nós estamos em família, mas nós estamos distantes. Porque a mídia faz com que a gente faça isso. A internet, as redes sociais. Então que nós possamos enxergar por essa perspectiva. A Vânia falou uma coisa muito importante e que eu ouvi de algumas mídias essa semana falando que o índice de divórcio vai aumentar nesse período da quarentena. Mas tudo é uma questão de visão, que nós possamos enxergar que eles vão ser reconstruídos, que os lares vão ser reconstruídos, que os casais vão ser reconstruídos. Eu estava pensando nisso. E é interessante pensar, em ponto de vista, que quando eu olho para esse copo, eu posso pensar que ele está meio cheio, ou eu posso pensar que ele está meio vazio. Tudo depende da minha forma. Então que essa semana os irmãos vejam esse copo e digam assim: eu estou quase cheio de Deus. Eu estou quase cheio de posicionamento. Que eu possa enxergar que eu estou quase cheio de coisas boas. E que Deus possa nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Que Deus continue lhe abençoando, irmã Vânia. A todos que estão aqui conosco. Nossa irmã Eli, que Deus continue te abençoando. Dorinha, Fagner, o pastor, Raquel, Vitor, Júnior, Alice, Paulo. Né? Que Deus possa continuar nos abençoando, que a gente continue com saúde para estar aqui, né? E abençoando também quem nos assiste, o Wallace, Damião, o Diácono Damião, a irmã Fanny,
o nosso ministro Samuel Arruda, que nós vamos continuar orando pela sua família, pela sua saúde, né? A irmã Aparecida, a irmã Socorro, a Helena. Irmãos, eu não vou cometer a gafe de citar o nome de todos, que não aparecem todos para mim, mas sintam-se abençoados pelo poder do Senhor. E nós vamos orar a Deus finalizando esse culto maravilhoso. E eu já estou dizendo assim, ai, que pena, eu queria passar a noite aqui todinha adorando ao Senhor. Mas nós temos que nos despedir, então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por podermos ouvir a Tua voz tão clara, ó Deus. Tão nítida, como o Senhor é simples, como o Senhor é maravilhoso. E nessa noite o Senhor nos ensina mais uma vez que nós devemos nos encher de Ti, que nós devemos nos posicionar, que nós somos cristãos, ó Pai, que nós somos servos Teus e que nós devemos Te adorar, que nós devemos Te buscar, que nós devemos encontrar tempo para Te servir, porque o Senhor em todo tempo está conosco. Então, ó Pai, que nós possamos nessa noite entender que nós devemos se posicionar enquanto o mundo está dizendo assim, olha, os lares, as famílias vão se destruir nessa quarentena que já perdura mais de 60 dias. Mas nós dizemos não, nós vamos buscar a um Deus que tudo pode. E é esse Deus que tudo pode, é esse Deus que fará que as famílias sejam reconstruídas, é esse Deus que vai dar a cura, Pai amado, àqueles que não têm cura. É o Senhor que vai blindar aqueles que por acaso iriam ficar doentes. Então, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite, porque o Senhor derramou a Tua graça sobre as nossas vidas. Ó Pai, que essa semana, que a partir de hoje, não só essa semana, o Senhor nos dê a Tua visão, que nós possamos enxergar as coisas com os Teus olhos, que nós possamos olhar as coisas que não dariam certo e dizer assim, vai dar certo em nome de Jesus, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que vai fazer todas as coisas. Então, Pai maravilhoso, Paizinho, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por o Senhor poder contemplar as nossas vidas com essa rica palavra. Obrigada porque o Senhor mais uma vez nos ensinou. Continua, Pai, em nome de Jesus, nos abençoando. Abençoando a irmã Vânia. Abençoando, Pai amado, a sua escola, o seu trabalho. Ó Deus, age na vida dela conforme a Tua vontade. E também continua, Senhor, abençoando as nossas vidas. Continua, Deus, nos dando força para a gente continuar a caminhada. E aqueles que nos assistem, ó Pai, nós não sabemos como eles chegaram aqui nessa noite. Nós não sabemos o que eles precisam. Mas o Senhor sabe. E é crendo, Pai amado, é tendo fé em Ti que nós sabemos que o Senhor vai prover. Que eles são Teus e eles vão falar nessa noite, eles vão falar no decorrer da semana, a partir de hoje, olha Senhor, eu sou Teu. Então eu quero Te servir, eu quero Te adorar, para que eles consigam enxergar as bênçãos que o Senhor está derramando através, Pai amado, do Teu Filho Jesus na vida deles. Ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana de paz, que o Senhor nos dê uma noite abençoada, rica na Tua presença. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.